Bom dia a todos. Mais uma vez vamos dar continuidade ao nosso módulo e hoje é o módulo final de cirurgia bariátrica. Nós vamos ter um dia cheio hoje, uma manhã repleta de atividade, pois na sequência dessa nossa sessão nós vamos ter a NET Gastro, tá? E hoje, na sessão de hoje, nós vamos ter uma palestra da nossa colega endocrinologista, doutora Gisele Toyama, né? Ela vai falar acerca da visão do endocrinologista, acerca da obesidade e cirurgia bariátrica. Tá? E nós teremos também uma revisão de artigo científico, que vai ser conduzida pelo acadêmico Ícaro Lopes, aqui da UniOeste. O Ícaro é monitor da técnica operatória, técnica cirúrgica e cirurgia experimental da UniOeste. Tá? E às 8h30 nós teremos a NAT Gastro. Tá? Hoje a NAT Gastro muito interessante. Tá? Nós vamos ter sobre o assunto da orientação nutricional do paciente com obstipação crônica. É uma conferência da nutricionista Luciane Cristina. Uma palestra sobre tumor neuroendócrino, um relato de caso, direto do auditório da USP, intolerância alimentar, como lidar na prática do consultório, o que está mudando no tratamento cirúrgico das doenças orificiais. E teremos também o prazer de ter a apresentação da palestra do nosso colega Dr. Mauro Bonato, aqui de Cascavel, que ele vai falar sobre sistematização do diagnóstico e tratamento da hemorragia intestinal baixa. E, por último, atualização no tratamento cirúrgico da doença diverticular dos cólons. Então, nós vamos dar início, primeiramente, com a apresentação do Ícaro, que ele vai falar sobre um artigo, uma revisão de artigo. Bem, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Ícaro, eu sou acadêmico do 4º ano do curso de Medicina da UniOeste. Foi proposto para que eu apresentasse um artigo, ele é intitulado A Cirurgia Metabólica para o Diabetes Mellitus Tipo 2, analisando a eficácia e os riscos. É uma revisão de literatura de autoria de dois autores norte-americanos, Florência Halperin e Alison Goldfarne. Ele foi publicado em abril de 2013 e os autores declaram que não há conflito de interesse por parte deles. Bem, começando por alguns efeitos da cirurgia bariátrica há algum tempo já conhecidos, temos que há a melhoria dos riscos cardiovasculares, através de uma diminuição da incidência de eventos cardiovasculares e um consequente aumento da sobrevida. Hoje, especificamente, vou falar sobre as melhorias na sensibilidade à insulina decorrentes da cirurgia bariátrica. Bom, por que ocorre essa melhoria? Existem dois mecanismos. Antigamente, pensava-se muito que seria devido à perda de peso. Nos últimos tempos, tem se pensado muito em outros mecanismos fisiológicos, uma vez que, muitas vezes, a melhora na sensibilidade à insulina é muito maior do que seria esperada decorrente da perda de peso. Posteriormente, eu vou explicar esses mecanismos um pouco. Bom, o artigo ele compara 3 trials randomizados que compararam entre si a perda de peso, protocolos do diabetes mellitus tipo 2 através de farmacoterapia e mudanças do estilo de vida e a cirurgia bariátrica em si. Bom, o primeiro estudo comparou a banda gástrica ajustável com a farmacoterapia. Ele teve um segmento de 2 anos, com um N igual a 60 participantes que tinham um IMC médio de 30 a 40. A duração do diabetes mellitus pré-cirúrgico era menor que 2 anos e uma HB glicada de 7,8. Foi definido como remissão da doença, nesse caso, uma HB glicada menor que 6,2, sem a necessidade de farmacoterapia. Então, como resultados, tivemos a banda gástrica apresentou remissão de 73%, ao contrário da farmacoterapia, que apresentou somente 13%. Já o estudo 2 comparou o Y de Roux com a derivação biliopancreática e a farmacoterapia.
Ele também teve um segmento de 2 anos, um N igual a 60 participantes, um MC médio de maior que 35, a duração do diabetes mellitus pré-cirúrgico maior que 6 anos e uma HB glicada de 8,7. Foi definido como remissão nesse caso, uma HB glicada menor que 6,5, sem a necessidade de farmacoterapia. Então, nos resultados tivemos, o Y de Roux apresentou uma remissão de 75%, a derivação bilio-pancreática de 95%, e a farmacoterapia, nesse caso, apresentou somente 0%. O terceiro estudo comparou o Y de Roux, o sleeve gástrico e a farmacoterapia. Ele teve um segmento de apenas 1 ano, um N igual a 150 participantes, um IMC de 27,43. Nesse caso, o diabetes mellitus pré-cirúrgico tinha uma maior duração, com mais de 8 anos. A HB glicada também pré-cirúrgica era maior, de 9,2, e foi definido como remissão nesse caso, uma HB glicada de menor que 6, sem a necessidade de farmacoterapia. Então, como resultados, tivemos o Y de Roux, uma remissão de 42%, o sleeve de 37% e a farmacoterapia 12%. Bom, analisando esses estudos, pôde-se concluir parcialmente que qual foram os pacientes que tiveram maiores remissões decorrentes da cirurgia. Foram os pacientes que tiveram menor duração da doença, um menor HB glicado pré-cirúrgico, os pacientes jovens e os pacientes que mantiveram a perda de peso no pós-cirúrgico. Contudo, nem todos esses estudos mostraram esses fatores. Isso não foi um consenso entre eles. Bom, embora animador sejam os resultados dos estudos, há alguns problemas com eles. Uma é que o número de participantes deles foi muito pequeno, que variou de 60 a 150 participantes somente. Já o tempo de segmento também foi insuficiente, uma vez que o tempo máximo de segmento nesses estudos foi somente 2 anos, no que teve maior segmento. Existe um outro estudo na literatura especializada também bastante conhecido, que é essa meta-análise de Buchwald e colaboradores. Ele envolveu mais de 100 mil pacientes que tiveram uma idade média de 40 anos e o IMC médio de 48. E foi encontrar, embora não foi um estudo feito especificamente para o diabetes mellitus, foi encontrada uma certa correlação entre a perda de peso e a remissão da doença. Aqui são os resultados dessa meta-análise, comparando a gastroplastia, o bypass gástrico e a derivação bilio-pancreática. Em resumo, podemos citar que teve a gastroplastia, uma remissão de 50%, o bypass de 71% e a derivação bilio-pancreática de 84%. Esse é um outro estudo bastante conhecido que foi feito na Suécia, que comparou os efeitos da cirurgia bariátrica na mortalidade de pacientes obesos. Um estudo recente foi feito no ano de 2007 e nele pôde-se concluir que a cirurgia bariátrica pode ser sim efetiva na prevenção da doença. Teve uma diminuição da incidência de 28 para 1.000 antes da cirurgia para 7 para 1.000 pós-cirúrgico. Foi uma diferença considerada considerável. Bom, que a cirurgia bariátrica pode reduzir o diabetes mellitus tipo 2, todos os estudos indicam que sim, mas como ela pode fazer isso? Como eu já disse no começo, há 2 mecanismos básicos. Um seria a própria perda de peso. O outro seria diversos mecanismos fisiológicos que atualmente têm sido muito estudados e entendidos, embora muita coisa ainda continue sem entendimento. Antes de falar dos mecanismos fisiológicos, vale ressaltar que a banda gástrica ajustável apresenta uma remissão da doença gradualmente, que ocorre concomitantemente com a perda de peso e proporcional à perda de peso. Logo, nesse caso, nessa modalidade, mudanças nos enter-hormônios não são observadas. E a remissão do diabetes ocorre exclusivamente devido à perda de peso, segundo os últimos estudos mostram. Já o Y de Roux, o que é intrigante é que o perfil glicêmico melhora muito antes da própria perda de peso. E essas melhoras são proporcionalmente muito maiores do que as que seriam previstas somente com a perda de peso. Logo, conclui-se que há outros mecanismos, talvez mais importantes do que a perda de peso, para a remissão do diabetes. Bom, há 2 hipóteses básicas para explicar isso. A primeira é do intestino proximal, que fala mais ou menos assim, que ao excluir o intestino proximal
do trânsito alimentar, não seria liberado um fator inibitório. Ainda não identificado, ele é um fator teórico. Esse fator inibitório, que seria liberado na presença de alimentos no intestino proximal, inibiria a secreção de incretinas, que eu vou explicar posteriormente. Já a hipótese do intestino distal, que é até mais aceita atualmente, explica que ao colocar mais alimentos no intestino distal não digeridos, decorrência da exclusão do próprio intestino proximal, ocorreria a liberação de diversos fatores que melhorariam a liberação e a sensibilidade à insulina. Bom, a hipótese do intestino proximal. Normalmente, a ingestão de carboidratos e lipídios gera a liberação de incretinas pelo intestino distal. Em alguns pacientes, o alimento, ao entrar em contato com o intestino proximal, libera muito um fator chamado fator anti-incretinas, como eu já disse. Esse fator diminuiria a ação dessas incretinas no metabolismo desses pacientes, ocasionando uma maior resistência à insulina. Já a hipótese do intestino distal, como eu já disse, ela fala que o aumento da disponibilidade de nutrientes não digeridos para o ilho distal alteraria a fisiologia de diversos fatores. Bom, quais são esses diversos fatores? Muitos têm estudado e muitos têm postulado. Algumas coisas são entendidas, outras não tanto. Um seria mudanças na fisiologia das incretinas, a diminuição da oxidação lipídica, a diminuição da leptina, mudanças na microbiota intestinal, mudanças na acidez da bile, mudanças no metabolismo lipídico. Também outros fatores que podem estar envolvidos, como a grelina, o peptídeo YY e a oxintomodulina. No Y de Roux, ocorre um aumento precoce pós-prandial da secreção de insulina, com maiores picos, essa melhora ocorre. O que é intrigante é que essa melhora ocorre mesmo com estímulos intravenosos, não passando pelo intestino. Então, nessa modalidade, conclui-se que há um aumento considerável da sensibilidade da célula beta. Bom, mudança das incretinas, na fisiologia das incretinas, como ocorre? Foi constatado que o GLP-1 ele aumenta de 5 a 10 vezes após a modalidade de Y de Roux. O que esse GLP-1 faz? Ele potencializa a secreção pancreática de insulina, ele estimula a proliferação de células beta e ele inibe a secreção de glucagon, entre diversos outros fatores. A evidência que que sustenta essa teoria é que a administração de antagonistas do GLP-1 em ratos submetidos ao Y de Roux reverte essas melhorias precoces no perfil glicêmico do animal. Já a melhora da sensibilidade à insulina. É sabido que ocorre um aumento da sensibilidade hepática e periférica à insulina. Ele não é muito compreendido, mas acredita que a restrição calórica mais a oxidação lipídica melhoram essa sensibilidade. Seria outro fator que melhoraria tal sensibilidade, por exemplo. Mudanças no conteúdo biliar. Os ácidos biliares regulam o metabolismo hepático de lipídios. Então, ocorreriam mudanças nesses ácidos que levariam à ativação de fatores que regulariam o metabolismo da glicose. Como, por exemplo, mudanças nesses ácidos biliares levariam à regulação do GLP-1, aumentando a sua secreção. No sleeve gástrico também foi observado que, após o procedimento, através da diminuição dos triacilglicerídeos, essa diminuição ocasionaria uma menor lipotoxicidade às células beta. Bem, quais são os riscos e complicações do procedimento para o paciente diabético? Eles são o mesmo do que para o paciente não diabético. Contudo, existe um risco que ele pode ser mais considerado, que é a hiperinsulinemia e a hipoglicemia pós-prandial. O que é isso? É uma resposta exagerada à insulina após a alimentação. O que seria bom, nesse caso, torna-se ruim para o paciente. No geral, os casos são leves e responsivos a mudanças dietéticas. Contudo, alguns casos refratários merecem um tratamento específico e pode ser difícil o controle. Bem, qual a durabilidade da técnica cirúrgica
para a recorrência ou não da doença. Foi constatado, embora em estudos não muito randomizados e não muito definitivos, que de 24% a 43% dos casos ocorre recorrência da doença. O preditor da recorrência, no geral, seria o reganho de peso. Contudo, existem algumas dúvidas ainda que precisam ser esclarecidas. Qual a real durabilidade desse procedimento para a remissão da doença? Qual o impacto desse período de remissão na sobrevida do paciente? Quais pacientes se beneficiarão mais com a modalidade cirúrgica? A cirurgia é melhor que o tratamento medicamentoso realmente? Indicar a cirurgia precocemente ou somente após uma falha terapêutica? Qual seria a melhor técnica a indicar para cada paciente? Infelizmente, não é possível responder todas essas perguntas, pois novos estudos na área se fazem necessários. Obrigado. Gostaria de pedir para o Dr. Ricardo que fizesse um comentário sobre o trabalho, primeiro, e sobre a apresentação do Ícaro. Fizessem as críticas necessárias aqui. Bom dia a todos. Parabéns, Ícaro, aí, pela apresentação, né? Acho que você leu o artigo bem, estudou bastante, acrescentou muitos dados, né, sobre o artigo. É normal que no começo, a gente, na preparação, né, da apresentação, a gente estude bastante, tem aquela preocupação de você passar o máximo de informações do artigo e que você estudou e você sabe. Sobre a apresentação, os diapositivos foram bem claros, eu acho que não tem nada assim que esteja poluído. Alguns cuidados você tem que ter nas revisões que você faz dos diapositivos, são alguns erros de acentuação, por exemplo, que tem, e a gente vai mesmo nas tabelas que você apresentou, se você der uma outra revisada, você vai ver que alguns diapositivos você vai encontrar algumas acentuações, alguns erros de português que você, se você revisar, vai revisando, você vai diminuir bastante esses diferentes maneiras de escrever, né, que estão nos diapositivos ali. Sobre o artigo, realmente é o que existe aquelas dúvidas que no final o autor concluiu, né? O N realmente é pequeno, e aí a gente não consegue ter uma conclusão disso, porém, é o que na literatura atual deixa essas perguntas em aberto para todo mundo. Eu acho que é um tema que está em ebulição, que está na moda, que todo mundo estuda e que provavelmente a cirurgia mexeu bastante com tratamento, com novos fármacos que vão chegar para que a gente consiga dar algum tratamento para quase 10% da população mundial, onde a gente vê que vem aumentando esses índices para os pacientes que têm diabetes. Então, de alguma forma, acho que a cirurgia vai chegar a um ponto que vai dizer em qual paciente vai ser melhor o tratamento farmacológico com suas mudanças comportamentais e o paciente que vai ter indicação cirúrgica. A gente ainda, né, o tempo das cirurgias metabólicas ainda é curto, mas esse impacto que a cirurgia está colocando nos dias de hoje, a gente vê um ponto positivo que mexeu com todos os cientistas, né, que estudam a parte metabólica e também na parte do diabetes. Então, acho que sobre os novos fármacos, as novas condutas, aí acho que no futuro a gente vai ter alguma dessas respostas aí melhor esclarecidas. Obrigado. Gostaria também de ouvir agora o Ivan, doutor Ivan, para ver sobre uma crítica do acadêmico, do trabalho, do entendimento. Por favor. Bom dia a todos.
Achei que o Ícaro foi bem, apresentou bem. Deu para a gente entender e revisar bastante sobre o diabetes. Hoje a gente sabe que a obesidade está aumentando cada vez mais. Tem uma pesquisa que chama Vigitel, que é feita pelo Ministério da Saúde, que eles ligaram para mais de 54 mil pessoas no Brasil, em várias capitais, e para coletar dados demográficos. E eles viram que, nessa pesquisa, hoje mais de 50% dos brasileiros acima de 18 anos estão com sobrepeso. E a obesidade também chega a quase 20%. A obesidade com IMC acima de 30%. E, proporcionalmente, o diabetes vem aumentando junto com isso, porque a gente sabe que quanto maior o peso, maior a incidência do diabetes tipo 2. E esse é um problema muito grave, porque a obesidade e o diabetes acabam levando a muitas complicações e diminuindo a expectativa de vida das pessoas. Então, a busca pelo controle da obesidade e o tratamento do diabetes está muito em alta. Tanto é que hoje não se fala mais cirurgia bariátrica, muitas vezes se fala em cirurgia metabólica, porque você está tratando tanto a obesidade quanto o diabetes. Essas teorias que você comentou, intestino proximal, intestino distal, ainda tem muita briga em qual que tem um papel fundamental, qual tem um papel principal. E, na verdade, muita gente acredita que as duas elas se completam, né? Tanto o desvio do intestino proximal quanto a chegada dos alimentos mais cedo no intestino distal, elas se completam e fazem com que tenha esse benefício. Nos pacientes que fazem sleeve ou que só fazem dieta, a melhora do diabetes está bem relacionada à perda de peso, porque se sabe que perdendo peso o diabetes volta a controlar. Agora, nos desvios, como um dos trabalhos que você mostrou, você comentou, o diabetes melhora já nos próximos dias. Tem paciente que era diabético e recebe alta sem insulina e no acompanhamento acaba nunca mais precisando. Então, esses fatores dos desvios, da alteração da anatomia, é muito importante. E as pesquisas para tentar descobrir quais são as incretinas, se é o GLP-1, se é o PYY, se tem algum outro que está envolvido no desvio do intestino proximal, os laboratórios todos, os pesquisadores todos estão procurando, que talvez aí esteja um remédio ou talvez o controle mais fácil do diabetes com medicação, tentando descobrir quais as substâncias que estão envolvidas. O problema é que nessa região já foram identificados mais de 70 enterormônios. Então não é uma coisa fácil para você descobrir, provavelmente vai ter muito mais coisa para pesquisar aí antes da gente conseguir entender o que está acontecendo na cirurgia do diabetes. Obrigado, Ivan. Para encerrar pela exiguidade do tempo, então eu gostaria de parabenizar o Ícaro, né? Eu considero que a sua apresentação foi bastante boa, muito boa apresentação, no sentido da postura, da colocação do trabalho, demonstrou conhecimento do tema, estudou bastante, tá? O tema, esse artigo, como revisão, é um artigo complexo, quer dizer, precisa estudar para entender, para poder transmitir. Fez uso assim, dos equipamentos e do recurso de multimídia muito bem, só que poderia ter também, às vezes, o apontador ajuda. Então, você está falando e a gente vai poder acompanhar com o apontador, ajudaria. E em relação ao trabalho, assim, foi muito bem apresentado, o Ivan já explanou. Eu diria que esses trabalhos têm uma crítica aqui nessa revisão, que conclusões assim, sobre trabalhos que tenham metodologias diferentes, com amostras diferentes, tudo, elas não podem ser assim, difícil comparar e concluir. Então, primeira crítica. E outra observação assim, acerca dos resultados que a gente tem da cirurgia a longo prazo, que não foi dito aqui, que uma preocupação da medicina atual em relação à metabologia é se a cura do diabetes, a melhora do diabetes com uma hemoglobina glicada abaixo de 6, esses pacientes após a cirurgia, ele caminha concomitante com a melhoria nos efeitos da microcirculação. Quer dizer, será que para o diabetes para de evoluir a doença em relação à agressão aos órgãos em relação
alimentação, essa é uma dúvida que também, dentro daquelas dúvidas, está sendo estudada no mundo inteiro. Né? Mas acredito que é um tema da metabologia bastante promissor, no sentido de que rapidamente nós estamos caminhando para respostas que visam a, talvez, possibilitar paciente com diabetes, e que também não seja obeso, possa ser operado e tenha a sua doença curada. Então, tem uma perspectiva no futuro próximo. Okay? Obrigado. Sendo a sequência aqui, convidar a nossa colega a doutora Gisele Toyama. A doutora Gisele é graduada em Medicina pela UniOeste. Né? Então, a gente tem um prazer muito grande de saber que foi nossa aluna e que hoje está nossa colega junto conosco. Ela fez residência em Clínica Médica aqui pela UniOeste, residência em Endocrinologia na UEL, né, em Londrina, e ela tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Tá? Então, ela vai nos brindar com uma palestra, ela vai nos dizer a visão do endocrinologista acerca da obesidade e da cirurgia bariátrica. Por favor. Não é essa aula. Não é essa aula. Eu peguei a aula errada. Quer trazer uma? Se faz favor. Só um minutinho que eu gravei a aula errada aqui no pendrive. Mas só adiantando, eu quero primeiramente agradecer o convite da Gastroclínica, do Dr. Ricardo, que lembrou de mim para apresentar essa aula. E eu confesso que durante essa semana essa aula me tirou o sono. Porque eu fiquei pensando o que eu vou falar em 30 minutos da visão do endocrinologista sobre a cirurgia bariátrica. Assim, o que eu vou enfocar mais durante essa apresentação? Eu gravei essa ali no... Não está ligando aqui. Você colocou? Coloquei, tá do ladinho. E tenta ver se consegue arrumar para mim. Posiciona os nossos, o que você pediu? Para não atrasar, eu vou continuar a apresentação, então. Pensando nisso, na visão do endocrinologista sobre a cirurgia bariátrica, eu elaborei o seguinte roteiro para vocês entenderem melhor. Eu vou falar, a princípio, da fisiopatogênese da obesidade, do eixo neuroendócrino, não vou me ater muito
Vou fazer de uma maneira bastante sucinta, só para vocês entenderem um pouco sobre o eixo. Vou colocar sobre os benefícios metabólicos da cirurgia bariátrica, que já foi apresentado anteriormente alguns resultados. Eu vou ser mais sucinta, só para ter uma ideia. Depois eu vou falar sobre os efeitos metabólicos da cirurgia bariátrica. E, por último, vou falar da avaliação do paciente candidato à cirurgia bariátrica. Está funcionando? Isso. Obrigada. Então, sobre os eixos neuroendócrinos, hoje a gente sabe que existe uma comunicação do tecido adiposo com o trato gastrointestinal e com o sistema nervoso central. Então, o tecido gorduroso, ele não é um mero armazenador de energia, ele produz uma série de substâncias neurohormonais, entre elas as mais estudadas, as adiponectinas. Uma adiponectina é uma substância hormonal que melhora a sensibilidade à insulina, que tem efeito metabólico adequado, bons para a síndrome metabólica, a leptina, que eu vou falar mais adiante, a resistina, que é o contrário, ela piora a sensibilidade insulínica, predispondo o indivíduo a ter diabetes. Marcadores inflamatórios, como TNF-alfa, as interleucinas 1 e 6, que são as mais estudadas, entre outros marcadores inflamatórios produzidos pelo tecido gorduroso, e também hormônios sexuais, por exemplo, a estrona. Assim como o estômago também produz a grelina, por exemplo, que vai ter comunicação com os eixos neuroendócrinos. O trato gastrointestinal, principalmente as células L ileais, que produz as incretinas hoje, o GIP e o GLP-1 são os mais estudados, e o polipeptídeo Y, que é PYY, né, que a gente vê nos artigos, que também vou falar mais adiante. E tudo isso, tanto o tecido gorduroso quanto o trato gastrointestinal, vão mandar informações para o sistema nervoso central, principalmente para os núcleos do hipotálamo. O mais estudado é o núcleo arqueado do hipotálamo. Então, o tecido gorduroso vai mandar informações sobre a reserva de energia que o indivíduo apresenta, assim como o trato gastrointestinal também vai dar informações sobre fome, sobre quando o indivíduo está se alimentando, para dar informações para o cérebro de saciedade e fome, como vou mostrar adiante. Então, a leptina foi um hormônio que é produzido pelo tecido adiposo, como eu já disse, e ele informa o hipotálamo o tamanho da reserva de gordura. Então, existem receptores da leptina na região ventrobasal do hipotálamo, tanto no núcleo arqueado, ventromedial e dorso medial. E qual é a ação da insulina? Ela faz a redução da ingestão alimentar e o aumento do gasto energético. Então, aqui, só para esclarecer, o tecido gorduroso ele produz leptina, a leptina age no hipotálamo, receptores de hipotálamo, e ela vai estimular as vias anorexígenas, como a via da próprio melanocortina e CART, e vai inibir as vias orexígenas, que é a via do peptídeo Y, da proteína associada ao AGALT. Então, a leptina, quando foi descoberta, foi em 1984, ela é uma substância muito interessante, porque ela diminui o apetite e aumenta o gasto energético. Então, pensaram no potencial efeito farmacológico da leptina. Entretanto, os indivíduos obesos, eles não produzem pouca leptina, pelo contrário, eles produzem muita leptina, eles têm uma reserva de tecido gorduroso aumentado, e isso faz com que eles produzam muita leptina. Então, acredita-se que o obeso, ele apresenta uma resistência ao hormônio, por isso que não justificaria você administrar leptina ao paciente obeso, tentando que ele emagreça. Acredita-se que existe um down-regulation desses receptores pelas concentrações suprafisiológicas aumentadas da leptina. Do proópio melanocortina, que é o PONCE, então o proópio melanocortina é um pró-hormônio que dá origem a peptídeos ativos, entre eles a corticotrofina, a melanocortina, que tem receptores alfa, beta e gama, e a beta-endorfina. Então, eles são expressos também no sistema nervoso central, também em núcleos de hipotálamo, como o núcleo arqueado e o núcleo solitário do tronco cerebral, além da hipófise. Então, aqui, só para mostrar para vocês, a proópio melanocortina, dando origem à melanocortina, beta, alfa, gama e beta, o ACTH e a beta-endorfina. Então, a proópio melanocortina, ela vai se ligar através de receptores da melanocortina, que são considerados receptores MCR. Existem receptores MCR na pele,
receptores MCR no córtex adrenal, que é o ligante do ACTH, também como ligante da aldosterona, e existem receptores MCR3 e 4 que estão ligados à obesidade. Então, o 3 modula o gasto energético e o 4 modula a ingestão alimentar. A inativação do gene do receptor do MCR4, ela gera uma síndrome associada com obesidade, hiperfagia, hiperinsulinismo, hiperglicemia e aumento do crescimento linear em crianças. Então, essa provavelmente é a causa de diabetes monogênica mais comum. Então, estudos com 500 crianças obesas teve uma prevalência de 5,8% das crianças que apresentavam essa alteração. Então, e também existe a proteína antagonista da GALT. Essa proteína, ela antagoniza o receptor, antagonização da melanocortina alfa, por interagir com receptores MC3R e MC4R no hipotálamo. Então, a proteína relacionada à GALT é expressa também no núcleo arqueado do hipotálamo, nas células que expressam o neuropeptídeo Y. E a expressão tanto da proteína relacionada à GALT quanto do neuropeptídeo Y são inibidas pela leptina. E o neuropeptídeo Y, ele tem um importante papel no sistema orexígeno. Então, ele promove aumento da ingestão alimentar, diminuição do gasto energético, aumento da lipogênese, e o seu efeito se opõe ao efeito da leptina e da insulina. Então, para vocês entenderem melhor tudo que eu comentei anteriormente, então, a própria melanocortina vai produzir a melanocortina alfa, que vai se ligar no receptor MC4R, e isso vai ter ações na inibição do apetite, né? Na verdade, ações anorexígenas. Em contraposição, o neuropeptídeo Y vai produzir a proteína associada à GALT e ela vai se ligar ao receptor MC4R, inibindo a ação anorexígena da melanocortina alfa, quer dizer, gerando efeitos orexígenos. Então, são duas vias, uma anorexígena e uma orexígena, que age no sistema nervoso central, dando controle do apetite. A grelina, então, a grelina ela é produzida perifericamente, no estômago, principalmente, mas ela pode ser produzida também no intestino, rins, placentas, hipófise e hipotálamo. E ela tem ação como iniciador das refeições. Os níveis relevam 1 a 2 horas após um pouco antes das refeições e caem logo após. Então, a grelina parece estimular o apetite através da via que eu acabei de comentar, a via do neuropeptídeo Y com a proteína associada à GALT no núcleo arqueado do hipotálamo. E também, por último, eu vou falar do peptídeo Y, né, que é liberado no trato gastrointestinal pelas células L ileais, que também aumentam no período pós-prandial. E, com o término das refeições, ele inibe daí a via orexígena, que é a via do neuropeptídeo Y, e estimula a via do pôncio, né, do pôncio. Me fugiu agora o nome. Então, só para esclarecer e fechar aqui. Então, quando o indivíduo está em jejum, ou quando ele apresenta um balanço energético negativo, o estômago vai produzir a grelina, e a grelina vai estimular o hipotálamo, estimulando as vias orexígenas. Já quando o indivíduo apresenta um balanço energético positivo, ou tem uma grande reserva de tecido gorduroso, ele produz leptina e, secundariamente, insulina, e essas vão agir no hipotálamo, daí vão estimular as vias anorexígenas, inibindo as vias orexígenas. Esse aqui é um slide que junta tudo. Então, olha, a grelina, ela vai estimular as vias do neuropeptídeo Y, que é as vias anorexígenas. E anorexígena, já o peptídeo Y, né, produzido pelas células L ileais, ele vai inibir a via orexígena. A leptina e a insulina vai inibir a via orexígena e vai estimular a via anorexígena. Então, essa via que vai diminuir a ingestão calórica, a ingestão alimentar, e essa via que vai aumentar a ingestão alimentar. Esse é um slide também que junta tudo que eu comentei adiante. Eu sei que é bastante complexo, tudo que eu comentei primeiramente, mas é importante ter uma
introdução para vocês entenderem como que a cirurgia bariátrica vai agir nesses mecanismos, então, de indução da fome e de saciedade. Então, os efeitos metabólicos da cirurgia bariátrica já foi colocado anteriormente, eu vou ser bastante sucinta. Na apresentação anterior, ele mostrou a diferença entre as cirurgias. Então, existem diferenças de resultados, tanto das cirurgias puramente restritivas ou das cirurgias absortivas ou as mistas. Eu não vou me ater nas diferenças entre as cirurgias, eu vou colocar de uma maneira geral. Então, em relação à perda de peso, nessa meta-análise, que foi publicado no JAMA de 2004, com 10.172 pacientes, mostrou que realmente teve uma redução de 47,5% de perda de peso com a banda gástrica, 61,6% com bypass gástrico puro, 68,2% com a gastroplastia vertical com bypass duodenal, que é conhecido como Fabry-Capella, e 70% com a deviação biliopancreática. Além da perda de peso, a gente sabe os efeitos metabólicos da cirurgia bariátrica, então ela está associada com a redução da hipertensão arterial, melhora do diabetes. Essa melhora do diabetes depende da cirurgia, eu coloquei em torno de 70%, a gente sabe que tem umas técnicas que aumentam mais a cura, quer dizer, a remissão do diabetes do que outras técnicas, mas de uma maneira geral o sucesso é alto. Melhora das dislipidemias, melhora da apneia do sono, melhora de parâmetros cardiovasculares, como função ventricular, parâmetros respiratórios, melhora da infertilidade, principalmente em mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos, melhora da uricemia, melhora da qualidade de vida, entre outros parâmetros avaliados. Só que só para mostrar os resultados de um estudo que ele falou anteriormente, que é um estudo publicado na Suécia, publicado no New England. É um estudo muito importante, porque além do N ser grande, foi um estudo caso-controle prospectivo e teve duração de 10 anos. E aqui você vê o grupo controle, que a taxa de prevalência do diabetes no grupo controle após 2 anos foi de 8%, e com a cirurgia bariátrica caiu para 1%. E mesmo após 10 anos, daí o resultado torna-se até mais interessante. Aqui no grupo controle, com 24% de diabetes, e no grupo cirurgia bariátrica, com 7% de pacientes diabéticos. E mostrando resultados similares, tanto no acompanhamento com 2 e com 10 anos, em relação à hipertrigliceridemia, em relação ao HDL, que é o colesterol bom, em relação à hipertensão, em relação à hiperuricemia, mostrando resultados bastante concretos nessa melhora metabólica dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Mas por que, então, que o paciente submetido à cirurgia bariátrica melhora tanto do ponto de vista metabólico? Como foi mostrado anteriormente, não é meramente a perda de peso que gera esses benefícios metabólicos, mas a cirurgia bariátrica ela age nas vias que eu comentei anteriormente do eixo neuroendócrino. Então, vocês já viram esse slide no começo da aula. Como eu disse anteriormente, o tecido gorduroso ele produz uma série de substâncias hormonais, a adiponectina, que ela melhora a sensibilidade insulínica, a leptina, que eu esclareci a via dela anteriormente, a resistina, que piora a sensibilidade insulínica, assim como os marcadores inflamatórios, TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 6. A grelina, que é produzida pelo estômago, o núcleo arqueado do hipotálamo, e as incretinas e o polipeptídeo Y. Então, a cirurgia bariátrica tem vários trabalhos mostrando que ela reduz a grelina. Isso é um pouco controverso, mas a maioria mostra a redução da grelina. Além disso, a cirurgia bariátrica tem efeitos metabólicos benéficos. Ela melhora e aumenta os níveis da adiponectina, reduz os níveis da resistina, isso gerando melhora da sensibilidade insulínica, além dos marcadores anti-inflamatórios. Os estudos com cirurgia bariátrica e avaliação metabólica mostram redução de glicemia, redução de hemoglobina glicada, melhora do perfil de sensibilidade com diminuição da insulina no paciente pós-operatório. Além do efeito incretino-mimético, que eu vou mostrar mais adiante. E hoje nós falamos até mesmo de mudanças na microbiota intestinal. Ele comentou um pouquinho na aula anterior, mas a gente sabe que existe uma diferença na microbiota intestinal do indivíduo diabético, do indivíduo não diabético, do indivíduo obeso, do indivíduo não obeso. Então, tem uma alteração da secreção do LPS, e parece que a cirurgia bariátrica também pode ter um papel nesse outro mecanismo.
em relação ao neurohormonal, trato gastrointestinal, então, como eu disse, o estômago produz grelina, e o ilho produz o GIP, o GLP-1 e o PYY. Então, a grelina existe uma controvérsia, mas a maioria tem vários trabalhos mostrando redução dos níveis com a grelina. Né? Então, parece que a cirurgia, como a capela, exclui áreas do estômago associadas com a diminuição de secreção de grelina. Como eu disse, existe diferença entre técnicas cirúrgicas. Eu não vou ser específica em abordar uma que reduz mais, outras menos. De uma maneira geral, teve uma redução nos trabalhos da grelina. Então, a grelina também tem ação diabetogênica, age como anticretina, e isso, então, a supressão da grelina no pós-operatório pode ter um benefício no metabolismo dos carboidratos. Em relação ao sistema de incretinas, então, as células L do ilho, elas produzem várias incretinas, a mais estudadas são o GIP e o GLP-1. Então, as incretinas são produzidas pelas células L do ilho distal, em resposta ao quimo, e no pós-operatório de capela, os alimentos caem mais rapidamente ao ilho distal, e isso pode elevar os níveis de GLP-1 em até 10 vezes. Então, o GLP-1 ele age a nível do estômago, reduzindo a atrasão do esvaziamento gástrico. Ele também pode agir a nível do sistema nervoso central, diminuindo a ingestão alimentar e dando efeito anorexígeno. E ela também age a nível de pâncreas, estimulando a secreção de insulina, diminuindo a secreção de glucagon. Então, ela tem um balanço positivo, ele aumenta a insulina, diminui o glucagon e tem um efeito teórico mostrado em ratos em redução da apoptose de células beta. Então, isso é bem claro, os efeitos benéficos do aumento do GLP-1. Além disso, o PYY, que é secretado também pelas células L ileais, no pós-operatório da cirurgia de capela, o bolo alimentar chega mais rapidamente, aumentando sua liberação, e ele também, como já mostrei primeiramente, ele diminui a ingesta alimentar, dá efeito de saciedade e reduz o esvaziamento gástrico, também tendo efeitos metabólicos benéficos. Quanto ao tratamento cirúrgico do diabetes, eu vou ser bem sucinta, só vou levantar algumas questões, eu acho que é para a gente pensar para o futuro, como o tratamento. Hoje a gente sabe o tratamento farmacológico do diabetes, que você pode tanto induzir a liberação da insulina pelo pâncreas, que é o efeito das sulfonilureias, você pode melhorar a sensibilidade periférica à insulina ou diminuir a liberação hepática de glicose, que são efeitos das glitazonas e da metformina. Você pode reduzir a absorção intestinal dos carboidratos, com o efeito da carbose. Hoje já tem medicamentos que agem a nível do GLP-1, como os inibidores do DPP-4, que são a classe das gliptinas, e os análogos e agonistas do GLP-1. Além disso, quando nada disso dá certo, a gente utiliza insulina e, muito provavelmente, hoje nós vamos tratar o paciente diabético também com cirurgia. As técnicas cirúrgicas, então, são as tradicionais, também tem trabalhos mostrando a transposição ileal associada à gastroplastia vertical, que é uma cirurgia, eles falam incretínica, que aumentaria a secreção de incretina, e isso teria efeito metabólico benéfico para o controle do diabetes, mas ainda assim tem alguns estudos, esses estudos têm resultados muito bons, mas são poucos estudos ainda, e a gente ainda também não sabe qual que vai ser a melhor técnica que vai ser utilizada nesses pacientes. Isso aí é a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes, que ela fala, apesar de promissores, os resultados com essa cirurgia metabólica, a gente pode considerar cirurgia naqueles pacientes com IMC entre 30 e 35, mas apenas naqueles pacientes com diabetes de muito difícil controle e naqueles que já estejam apresentando complicações crônicas inerentes ao controle glicêmico, porque ele coloca que ainda falta estudos a longo prazo para determinar melhor os pacientes candidatos a essa cirurgia, assim como qual vai ser a melhor técnica empregada nesses casos. E esse slide é só para vocês entenderem por que dessa complexidade que seria se operar de rotina o paciente diabético. Porque o paciente diabético obeso, o tecido gorduroso gera resistência insulínica
e a gente já sabe da melhora da sensibilidade insulínica associada com a cirurgia bariátrica. Mas se nós formos pegar o grupo dos pacientes diabéticos não obesos, aí tem muito mais variações na classificação etiológica da doença. Porque não é só o diabetes, ele não é simplesmente uma doença, ele é um conjunto de distúrbios metabólicos que gera hiperglicemia. Quer dizer, o diabético não é só o tipo 1 e tipo 2, mas eu tenho o diabetes gestacional, eu tenho o LADA, que é um diabetes tipo 1 de início tardio, eu tenho o MOD, que é um diabetes genético, eu tenho diabetes secundário, tenho diabetes secundário a doenças crônicas, eu tenho diabetes secundários a doenças endocrinológicas, eu tenho diabetes associado com doenças autoimunes, eu tenho diabetes associado com doenças sindrômicas, associada com drogas, hoje a gente fala do diabetes duplo. Então, é muito difícil a gente definir, por exemplo, se o paciente LADA, que é um paciente que tem diabetes, o diabetes é LADA, começa a engordar, ele vai se beneficiar da cirurgia metabólica, assim como o diabetes tipo 2. Né? E a gente sabe que o paciente com LADA tem um processo autoimune importante das células beta com destruição de células beta. Então, se nós não definirmos muito bem os pacientes candidatos a essas cirurgias, que têm da reserva de células beta, que são realmente diabetes tipo 2, que não tem outra classificação etiológica, a gente não vai conseguir definir o grupo que vai realmente se beneficiar da cirurgia. Então, isso que eu acho que é a grande questão nessa cirurgia. Qual é o paciente que vai realmente se beneficiar da cirurgia metabólica? E, por último, rapidinho agora, eu vou falar só da avaliação do paciente candidato à cirurgia bariátrica, mas do ponto de vista endocrinológico. Então, isso todo mundo já sabe, as indicações de cirurgia bariátrica, com IMC acima de 40, o IMC acima de 35, associados a comorbidades. Tem que lembrar das contraindicações da cirurgia bariátrica. Então, das causas endócrinas tratáveis de cirurgia bariátrica, a principal que a gente tem que excluir é a síndrome de Cushing, mas eu vou falar mais adiante, a gente tem que também ter cautela com algumas outras situações. Tem que lembrar dos pacientes com dependência de álcool e drogas ilícitas, pacientes com doenças psiquiátricas graves, pacientes que têm um risco cirúrgico muito alto, ou pacientes com dificuldade de compreender riscos, benefícios, resultados esperados. Quer dizer, a gente tem que avaliar a situação social desses indivíduos para indicar a cirurgia. Quanto à avaliação laboratorial desses pacientes, então, nós vamos fazer uma avaliação glicêmica, né? Se o paciente é diabético, o ideal é deixá-lo controlado, com uma meta de hemoglobina glicada menor do que 7, se for possível. Nós fazemos uma avaliação tiroidiana, avaliação do perfil lipídico, das transaminases, hemograma, assim como creatinina, tápica, PTT. É interessante fazer uma avaliação nutricional, principalmente dosagem de vitamina B12, ácido fólico, tiamina, para ver se ele já não tem alguma deficiência e tratar anteriormente, assim como cada vez mais nós falamos do metabolismo ósseo nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e no pós-cirurgia bariátrica. A gente sabe que os pacientes, após a bariátrica, eles têm um risco aumentado de desenvolver osteoporose, então é interessante, previamente à cirurgia, a gente fazer uma avaliação de cálcio, albumina, vitamina D e paratormônio, para já tratar anteriormente, caso o paciente tenha alguma deficiência, principalmente da vitamina D. Enquanto há doenças endocrinológicas que podem contraindicar a cirurgia, nos pacientes com suspeita de Cushing, é importante a gente excluir. Isso pode ser feito... O jeito mais simples, na minha opinião, é fazer cortisol salivar, né, que você dosa às 23 horas. Se vier menor do que 1,8, a gente exclui Cushing. Se vier maior do que 1,8, a gente tem que continuar a investigação. Mas também pode-se utilizar cortisol urinário ou testes de supressão com dexametasona. A clínica é muito importante nesses casos. Os pacientes com Cushing, eles apresentam alterações fenotípicas características, como a face pletórica, né, em face em lua cheia, gibosidade, aumento de circunferência abdominal, estrias largas, hematomas, etc. Então, nós que lidamos com isso, a gente tem um olho clínico, a gente já consegue definir os pacientes que têm maior risco de Cushing. Mas, além de Cushing, nós temos que tomar cuidado, por exemplo, com um paciente obeso que apresenta uma hipertensão muito grave. Vamos supor que esse paciente obeso
ele apresenta uma hipertensão secundária, e nós estamos indicando a cirurgia bariátrica pensando no benefício da hipertensão, e nós não excluímos causas secundárias de hipertensão. Então, é um alerta, a gente vê que o paciente obeso, é jovem e toma muitas classes de antihipertensivo, a gente tem que excluir causas secundárias de hipertensão, como hiperaldosteronismo, feocromocitoma, acromegalia. Também, na suspeita da síndrome dos ovários policísticos, a gente pode fazer também uma investigação com testosterona, prolactina, androstenediona. Assim, a gente pode melhor avaliar essa parte hormonal e o acompanhamento no pós-operatório. E quanto às causas monogenéticas do diabetes, eu falei durante a aula da mutação da melanocortina 4, que é a causa mais comum, mas também tem a deficiência de leptina, que é a mutação do gene OB, que é uma causa bastante rara, assim como obesidade hipotalâmica. Essas são causas muito raras. Custo-benefício, não vale a pena a gente triar de rotina, nós vamos triar nos pacientes, principalmente que têm história de obesidade grave desde a infância, né? E na avaliação não laboratorial, o paciente vai passar por uma avaliação cardíaca. Como eu falei, na avaliação de osteoporose, isso é uma tendência, cada vez mais a gente se preocupar com a osteoporose. Então, tem alguns protocolos que já orientam fazer uma densitometria óssea prévia à cirurgia. Tomar cuidado que nem todo aparelho de DEXA suporta pacientes muito obesos, geralmente o máximo é 150 quilos. Então, às vezes, não é possível realizar DEXA no pré-operatório. A gente realiza no pós-operatório imediato, mas não é para diagnóstico de osteoporose do paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica, mas sim para acompanhamento. Então, após 1 ano, a gente repetiria essa densitometria e avaliaria se está tendo uma perda óssea importante, e daí para fazendo prevenção de osteoporose nesse grupo de pacientes. E a avaliação gastrointestinal, que pode ser feito com ultrassom abdominal, para avaliação de colelitias e endoscopia, e também avaliação de apneia do sono, com gasometria, polissonografia e espirometria, conforme necessário. Era isso que eu tinha para falar. Assim, estou aberta a perguntas. Essa foi a referência utilizada que eu usei. Eu tentei ser bastante conciso, o tema é bastante vasto, é para ter uma ideia de como que é a visão do endocrinologista nesses pacientes nessa situação. Gostaria de abrir agora para a plateia questionamentos, dúvidas, por favor. Primeiramente, queria agradecer a Gisele e parabenizá-la e falar para os graduandos que hoje ela era nossa aluna, hoje ela é nossa professora, né? Então, o nível de qualidade de conhecimento e que a gente vê da pessoa, né, numa aula dessa, complexa, e a gente fica muito feliz de ter participado na sua formação. Na obesidade, a gente vê paciente que é candidato a, por exemplo, começando lá, vai na nutricionista para emagrecer, vai na endócrina para emagrecer, coloca o balão para emagrecer, e vai para a cirurgia para emagrecer, né? Mas com essa visão, assim, toda a fisiologia, fisiopatologia, a gente vê aquele obeso que é gordinho desde pequenininho, ou aquele que você acompanha dos 20 anos aos 50 anos, inclusive nós temos 2 trabalhos aqui que nós estamos fazendo, bacana, que daqui o ano que vem elas vão apresentar, com certeza, os monitores, que um deles é acompanhar o paciente, tipo, 20, 25 anos, 26 a 30, cada 5 anos um grupo, sobrepeso e peso normal, acompanhados 10 anos depois do que aconteceu com eles. Aqueles que eram peso normal e aonde que teve mais obesidade para a gente poder fazer uma prevenção. Então, esse é um estudo. E o outro tem 3.000 pacientes, né? 3.000 pacientes de pacientes com índices de IMC diferentes e número de medicamentos que usam. É óbvio que a gente vai ter uma conclusão que a gente sabe, mas a gente quer mostrar que é assim. Bom, pensando dessa forma, vem um paciente para colocar o balão inicialmente. Então, se vem um paciente que tem um IMC 33, 30, por exemplo, mas ele é 33, vamos dizer, 35, 33, e ele é obeso há 20 anos. Nesse nível, por exemplo, o paciente, eu estou no mesmo peso, tenho 95 desde 1990, do ano 2000, nunca mudou o peso. Esse é muito difícil
você mudar, certo? Então, eu queria, nesse aspecto, assim, quais os pacientes, como você selecionaria? Ah, esse paciente eu vou investir, o endócrino vai investir para que ele emagreça. Esse, você olha para ele e fala, esse não vai adiantar eu investir para emagrecer, porque esse não vai conseguir. Porque ele tem que perder, mesmo que seja 20 quilos, 15 quilos, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele é obeso a 20, 10, isso você leva em consideração. Qual a tua visão sobre isso? E quando eu vou colocar um balão, eu já sei que esse não vai dar certo. Exemplo, paciente de 125 quilos, obeso, gostar de comer, aí me indicaram, vamos colocar o balão. Eu falei, não adianta, não, vamos colocar, ele quer colocar. Balão, tá bom, chegou a 107, maravilha. Não conseguiu perder mais. Esses dias ele veio fazer uma endoscopia, estava com 165. Tirou o balão há uns 2 anos e agora está com 165. Quer dizer, esse eu vi que não tem, né, biotipo. Então, esse aspecto da obesidade, como você indicaria as indicações? Ó, esse eu vou indicar dieta, esse eu vou colocar um balão, esse cirurgia não tem jeito, mesmo que ele não seja obesidade mórbida. Uma obesidade tipo 1, 2. Entendi. Eu não tenho uma resposta objetiva para te dar. Na verdade, o paciente obeso, a obesidade não tem um único fator causal, ela é uma doença multifatorial. Então, quando nós estamos perante o paciente diabético, ele tem aspectos comportamentais, que isso vem desde a infância, da família que esse paciente cresceu, aspectos psicológicos que a gente tem que considerar muito na avaliação do paciente obeso, né? Então, a gente sabe de vários distúrbios, né, tipo desde compulsões, bulimia, que estão associados nos pacientes obesos, até questões genéticas, como nós estamos tentando elucidar. A gente sabe, eu citei alguns casos de diabetes monogenético, né, que é deficiência de leptina, desse receptor MC4R, mas a grande maioria provavelmente não tem um único gene associado, ela é uma doença poligenética, né, mas existe um componente genético, provavelmente interferindo na gênese da obesidade, e assim como questões fisiológicas, como eu coloquei adiante. Então, não tem assim uma resposta objetiva. Eu converso com o paciente, avalio como é que ele está, a motivação dele, no que ele já fez o tratamento. Se ele, por exemplo, geralmente o paciente que é virgem de tratamento, nunca procura ajuda, é um paciente que talvez a gente tenha um resultado melhor, depende da motivação dele. Agora, os pacientes que já estão há muito tempo procurando tratamento, a gente vê que parece que nada mais ajuda mesmo. Esses provavelmente são pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. Então, é uma série de fatores que eu avalio, assim, para determinar os candidatos. Eu não tenho uma resposta objetiva, assim, para te dar. Mais alguém? Primeiro, agradecer o aceite do convite, né, Gisele? Que prontamente, no dia que a gente entrou em contato, você já respondeu não. Claro que a gente vai participar desse sábado, 7 horas da manhã, de uma reunião científica. E parabéns aí pelas informações que a gente recebeu, né, em 20 e poucos minutos, o quanto é complexo o paciente que tem obesidade, o paciente que tem uma síndrome metabólica, e dentro delas a diabetes, que nos preocupa e preocupa a todos hoje, nos dias de hoje. Uma questão o que eu queria chegar é o paciente que tem diabetes, que você colocou no final, o tanto de difícil, quanto é difícil fazer o diagnóstico claro de uma doença que é essa diabetes. É um paciente que a gente sabe que tem a questão comportamental, tem as questões genéticas, e tem muitas outras perguntas que a gente não tem resposta, e nos dias de hoje, o paciente nos chega com muita angústia, é o paciente que vai sendo manipulado por 5, quase 10 anos de tratamento, e tem muita dificuldade no diagnóstico e no tratamento. É o paciente que, às vezes, vem com o encaminhamento do próprio endocrinologista, que tem um índice de massa corporal entre 30 e 35, ele tem 32, 33, e tem uma diabetes que ele está indo para a insulina, e é o paciente que tem um estigma e um medo muito forte da insulina. Ele fala, não, doutor, eu não consigo, eu não vou tomar insulina diariamente, não vou ficar me picando 3, 4, 6 vezes ao dia para fazer um controle glicêmico. E esse paciente, a gente sabe que ele vai ter uma resposta
ao tratamento muito difícil. E é uma pergunta para nós também, será que esse paciente vai ter benefício da cirurgia? Alguns trabalhos mostram que a gente pode ter uma ajuda com o tratamento cirúrgico. Nos dias de hoje, como que o endocrinologista vê ou pode nos ajudar, ou, no caso de indicar uma cirurgia ou contraindicar? Então, assim, como nós estávamos conversando, a obesidade é uma doença que tem aumentado muito a prevalência hoje. Então, nós estamos precisando de novas terapias para o tratamento diabético. A gente sabe que as que hoje existem não está sendo suficiente para ter um controle adequado desses pacientes. As complicações nos diabéticos estão cada vez mais prevalentes. Eu acho que a questão principal é qual o indivíduo do grupo dos diabéticos. Como eu mostrei naquele slide, o diabetes não é uma doença. Ele é um conjunto de distúrbios endocrinológicos. Então, não é todo paciente diabético que vai se beneficiar da cirurgia metabólica, né, digamos assim. Provavelmente, o paciente que mais vai se beneficiar é o paciente metabólico com síndrome metabólica, que, na nossa visão, é aquele indivíduo diabético tipo 2 que tem muita resistência insulínica, mas que tem função de células beta ainda preservadas. Que, clinicamente, é um indivíduo, pode ser sobrepeso, mas ele tem aumento de circunferência abdominal. É o paciente que já tem um diabetes, às vezes ele tem associado hipertrigliceridemia, com HDL baixo, com hipertensão, com esteatose hepática. Esse é o fenótipo do indivíduo que apresenta síndrome metabólica e diabetes. E esse provavelmente vai ser o indivíduo que mais vai se beneficiar com essa cirurgia. E ele não necessariamente tem que ter índice de massa corporal acima de 35. Agora, a questão é como selecionar esses pacientes, que nem o médico endocrinologista, que já está tratando ele há alguns anos, já conhece muito bem esse perfil. Então, a gente já sabe mais ou menos que ele, assim, o perfil do que vai se beneficiar. Agora, populacionalmente, se nós pegarmos e banalizarmos a indicação cirúrgica e começar a operar paciente diabético que não tem essa avaliação muito bem definida, nós vamos pegar, por exemplo, pacientes que às vezes não é tão resistente insulínicas, que tem uma destruição de células beta mais importante e que mesmo depois de cirurgia, talvez não vai ter um benefício concreto no controle de diabetes. Então, isso que é a questão principal. Como que nós vamos definir os pacientes que mais vão se beneficiar? Eu fui num congresso ano passado, eles estavam falando de fazer curva de insulina sob glicemia, sabe? Então, um indivíduo que apresenta uma glicemia alta, com uma curva baixa, né, eles falam, essa curva é o paciente que ainda tem função de células beta residual, então é o provável candidato à cirurgia, mas ainda a gente precisa de parâmetros mais concretos para definir o paciente. Mas o endocrinologista que está acompanhando, ele acaba sabendo assim, o perfil do paciente. A gente acaba recebendo esses pacientes com indicação de cirurgia pelo próprio endocrinologista, que é um paciente que já está começando a apresentar uma deficiência do peptídeo C, que já vem baixando, o paciente que está começando a ter as microangiopatias periféricas, e a gente indica a cirurgia junto com todas as investigações, mas a gente sabe que nos dias de hoje ou o paciente é de SUS ou o paciente é conveniado, e o grande problema está nos convênios, né? Acaba chegando na perícia médica do convênio e o critério que todos esses os convênios utilizam é o índice de massa corporal e não a doença sistêmica que o paciente tem. É que nenhuma sociedade ainda colocou, né, como recomendação a cirurgia com IMC de 30 a 35. Nem a brasileira, mas que eu saiba, nem os outros países ainda recomendam. Então, acaba que nem o Sistema Único de Saúde, nem os planos de saúde vão pagar a cirurgia, não tendo recomendação pela sociedade. Mas, assim, eu entendo que a sociedade esteja um pouco temerosa de indicar isso em diretriz. Porque, pensa, se sair numa diretriz, cirurgia para cura do diabetes, e isso cair na população, vai encher o consultório de todo mundo de gente querendo operar o diabetes para curar o diabetes. E claro que vai ter muitos pacientes que vão se beneficiar, mas muitos pacientes que provavelmente não vão se beneficiar, e nós não temos resposta hoje. Então, acho que é a cautela que as sociedades estão tendo nessa liberação, mas é uma tendência que vai acontecer. Acho que só a gente precisa definir melhor quais são os critérios que nós vamos utilizar para saber os candidatos para a cirurgia. Obrigado. Gisele, um
motivo de muita alegria vê-la aqui. Eu que acompanhei as 3 fases da sua vida, né? Você, como criança lá, trabalhando em parceria com o seu pai, o Lelis, lá em Hongaku, lá na escola, lá no clube japonês. Você como minha aluna e hoje você como minha colega. A gente sabe por que você está aqui. Sabendo da sua família, de você. Então a gente só tem orgulhar de você mesmo. Tá, obrigado Obrigado pela sua presença. Eu acho que assim, tem que refletir muito mesmo nessa nova epidemia que é a bariátrica, né, a obesidade. Você disse, né, a bariátrica quanto a diabetes não é uma causa única, é um síndrome, é um polifatores. E a cirurgia também, eu acho que agora eu estou falando do lado do cirurgião, eu acho que a cirurgia e o cirurgião ele tem que ter um critério muito grande, porque é um boom. Hoje existe essa procura enorme, o lado mercadológico de empresas, de hospitais e de médicos também em cima disso, que viu como um grande filão para seu ganho também. Então isso é uma coisa que tem que refletir, né? Eu acho que isso é importante. A cirurgia, eu acho que você e o trabalho anterior mostra que tem resultados, mas são resultados assim muito variáveis e não é um resultado unânime, né? 70% no trabalho em 2 anos, 40%, 30%. Então existem muitas alterações, muitas variações. Cirurgias também são resultados diferentes. Então, tudo é questionável. Por que isso? Porque ainda falta muito a se percorrer, né? Muito a se andar. E por que eu vejo assim que a cirurgia veio e está crescendo cada vez mais nesse processo de tratamento do obeso e agora no metabólico? Porque a cirurgia é a única área que ele consegue unir alguns fatores. Ele une nutricionista, psicóloga, endocrinologista, cirurgião, e ele agride o paciente, ele amarra o paciente com uma cirurgia e faz com que esse paciente seja preso a uma nutricionista, a um psicólogo, a um médico. Então, porque esses pacientes são realmente uma dificuldade mesmo, né? E a gente percebe o quê? Que muitas vezes existem falhas lá no tratamento clínico. Os endócrinos têm muita dificuldade de tratar esses pacientes, por isso que sobra para os cirurgiões, está sobrando cada vez mais, porque muitos endócrinos, eles pegam aqueles pacientes chatos, chega ali, dá um remedinho, faz orientação, eles não obedecem, remédio também tem 1000 efeitos colaterais, e já manda para a gente muitas vezes. E nós, também muito inocentes, já vamos direto para a cirurgia e também falha. Não é só falha, não é só falha na cura diabetes das doenças. Sim. Esse paciente recidia a própria obesidade também. Então, é uma situação assim, extremamente complexa e difícil. Então, daí a importância que eu vejo de cada um dos especialistas ser criterioso. Eu acho que você disse muito bem que tem muitos pacientes psicológicos, psiquiátricos, que não tem como indicar cirurgia. E questões sociais também. Exatamente. Então, o psiquiatra, o psicólogo tem que ser muito criterioso. Nutricionista também tem que ter um critério. Por quê? Porque depois essas pacientes que operam bariátrica ficam magrinho, mas magrinho doente, desnutrido, com doenças graves, sequela da própria desnutrição. Então, também tem que ter outro critério. Os endócrinos, nem se falar, e os cirurgiões, que eu acho que tem que ter um bom senso, muito grande, né? Não dá para banalizar a indicação, nem da cirurgia bariátrica, nem da cirurgia metabólica que vai surgir. Eu acho que tem uma coisa assim para se caminhar muito, e não pode tornar isso mercadológico e cada um começar a ceder. O que eu vejo é que com o tempo cada um vai se afrouxando. O endócrino está se afrouxando, o psicólogo, o nutricionista, e o cirurgião está cada vez indicando mais, e a gente vê cada vez mais falhas e vê consequências graves. A gente tem pego alguns pacientes pós-operatórios assim, extremamente severos. Mas eu queria só fazer esse comentário e queria fazer uma pergunta para você. Esses dias veio um paciente diabético, um senhor já de uns 60 anos por aí,
já sem uma perna e um dedo do outro pé, com catarata, já com... E obesozinho, né, um índice ali de uns 32 e tal, e Querendo operar. veio querendo operar. Você acha que... E tem uns outros lá, que está lá no comecinho, que não tem nada, que tem um colesterolzinho e quer operar. Então, eu queria saber, assim, esses casos extremos, você acha que tem algum benefício alguma operar. Coisa a se fazer para esses pacientes? O que você acha nesses Olha, extremos? Quanto a artigos, Tanto de uma ponta quanto da outra. quanto a artigo científico, eu não tenho resposta. Mas quanto à impressão pessoal, eu acho que não, que eles não vão se beneficiar, porque é muito tempo de diabetes. Geralmente, o diabetes tipo 2 tem uma destruição progressiva das células beta. E se não tiver reserva de células beta, não adianta ter cirurgia metabólica, que você não vai ter um benefício concreto. Então, o tempo de diabetes vai ser um dos principais critérios que a gente vai utilizar para indicar essa cirurgia. E esses pacientes que já apresentam complicações, tanto macro quanto micro, são pacientes de longa data de diabetes. Então, eu acho que provavelmente não. Eu ficaria meio cautelosa com esse grupo de indivíduos e eu não sei. Talvez mais para frente a gente tenha essa resposta, mas por enquanto eu não indicaria. Então, e baseado em cima dessa pergunta, desse caso, e os trabalhos mostram que pacientes cada vez mais longo a sua doença metabólica, sua doença metabólica, pior é o resultado cirúrgico, né, Tomás? Isso mostra e eu estava vendo ali. Você acha que por que esses pacientes com história longa de diabetes têm menos resposta? Porque essa resistência à insulina, essas alterações endocrinológicas, ela leva uma atrofia do pâncreas, das células betas, ao longo do tempo, e essas células depois se tornam irreversíveis, ou você tem algum comentário, alguma visão diferente disso? Assim, na minha opinião, né, eu acho que é pela apoptose das células beta. Assim, ao longo dos anos, existe uma apoptose progressiva das células beta nos diabéticos tipo 2. Por isso que, com mais de 10 anos de diabetes, a maioria já está com insulina. Os antidiabéticos orais acabam não funcionando porque não tem reserva pancreática. Eu acho que esses indivíduos, mesmo com essas melhoras metabólicas associadas à cirurgia, não vão ter um sucesso tão grande na melhora do diabetes. E os pacientes com insulina, então, você acha que não vai ter resposta boa à cirurgia? Depende. Nos pacientes obesos, provavelmente sim. Porque o paciente obeso ele tem muita resistência insulínica. Então, que nem pega um paciente lá com IMC de 35. Eu começo com antidiabéticos orais. Tem um limite de potência dos antidiabéticos orais. Mesmo que associe todos os antidiabéticos orais, ele vai cair hemoglobina em torno de 3. Então, o paciente que está com 10, 11 de hemoglobina, dificilmente consigo chegar a 7, mesmo associando todos os recursos terapêuticos. A não ser que o paciente seja muito aderente às mudanças, que normalmente não é. Na realidade, o paciente não adere muito ao tratamento não medicamentoso. E daí eu tenho que colocar insulina para tentar ter controle glicêmico no indivíduo. Só que ele tem muita resistência insulínica. Então, é comum a gente ver obeso, grau 2, grau 3, tomando 100, 150 unidades de insulina. Sabe? Porque a resistência insulínica é tão alta que você dá a insulina e a insulina não funciona. Então, esse paciente tem resistência insulínica. A resistência insulínica é tão importante que o pâncreas não consegue vencer essa resistência. Então, ele deve ter pâncreas funcional, mas a resistência é muito alta. Por isso que no grupo obeso, diabético, tomando insulina, eu fico mais tranquila em acreditar que vai dar certo a cirurgia. Agora, é diferente do grupo diabético não obeso. O grupo diabético não obeso talvez não tenha tanta resistência insulínica. E talvez ele tenha mais falência de células beta, por isso que ele é mais magro. Daí, esse grupo, eu fico um pouco cautelosa em saber. Por exemplo, um paciente que já iniciou um diabetes tomando insulina, né, e engordou, por exemplo, é diferente de um paciente, por exemplo, que estava sempre obeso e que daí gerou diabetes, e que daí teve falência do tratamento e foi para a insulina. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer de diferença? Que o paciente que já iniciou com insulina logo no início do tratamento é o paciente que desde o início já teve falência de células beta. Então, ele deve ter pouca reserva pancreática. E eu acho que o paciente que não vai se beneficiar. Né? Transplante de células beta para diabetes tipo 1. Então, eu não vi os resultados mais recentes, mas, na verdade, eles fazem uma imunossupressão gravíssima no paciente, porque o problema do diabetes tipo 1 é a doença autoimune, né? Então, não adianta você colocar células beta, porque o sistema imunológico destrói.
Então, na verdade, esse transplante, ele zera o teu sistema imunológico. Eles fazem uma quimioterapia assim que zera o sistema imunológico, e daí ele transplantam células beta. Mas os resultados que eu vi, assim, teve uma olha, quase metade dos pacientes que estão sendo avaliados já estão voltando a tomar insulina. E é pouco. Assim, não deve ter nem 20 pacientes estudados lá em Ribeirão. E foi um protocolo que só o Brasil aprovou, que os Estados Unidos não teve coragem de aprovar. Parece que agora vão aprovar. Porque, pensa, você zerar o sistema imunológico da pessoa. Assim, é um risco muito alto. E o transplante de pâncreas tem uma série de complicações, tem uma rejeição alta. Então, assim, a gente está longe ainda de... Pessoal, em virtude do atentado da hora, eu só gostaria de encerrar dizendo o seguinte: nós, atualmente, eu acredito que estamos vivendo uma época muito interessante desse problema da obesidade e da cirurgia metabólica, incluindo aí o diabetes. E revendo no caminhar da história, a gente vê que houve época onde nós, cirurgiões, operávamos pacientes indicados pelo endócrino, que o endócrino encaminhava, nós não tínhamos serviço de cirurgia bariátrica nenhum, e a gente operava a pedido do endocrinologista. Evoluiu, por quê? Porque a gente percebeu que o paciente, a gente tinha muito resultado assim, desfavorável em relação ao objetivo da perda de peso, e começou-se esse serviço de cirurgia bariátrica, né? Então, o paciente vem ao cirurgião já com o propósito de operar, né? E o que aconteceu? O cirurgião bariátrico, agora, nos tempos, tem encaminhado para o endocrinologista para uma análise desse paciente, tentando avaliar o paciente adequadamente e afastar aquelas doenças que a doutora Gisele nos alertou, que são importantes para investigação e talvez uma contraindicação de cirurgia bariátrica. Mas eu estou enxergando assim no futuro, hoje, que essa área vai ser uma área muito interessante, onde deverá haver uma integração maior entre o cirurgião bariátrico e o endocrinologista, no sentido de que, justamente, os questionamentos que o Dr. Sagai e nós estamos percebendo, qual a indicação, qual o paciente ideal, pensando em cirurgia metabólica, não no paciente com obesidade, qual o perfil ideal do paciente que vai ser responsivo, isso é um questionamento extremamente complicado, que não podemos assim, ser assim, muito simplistas. Temos que muito estudo, muita investigação, muito trabalho, muito experimental e bastante colaboração, assim, integração entre cirurgião e endocrinologista. E para encerrar, eu gostaria de parabenizar a nossa colega, a doutora Gisele, tá? Achei excelente a didática, a colocação, as pautas que ela colocou e nos deu bastante esclarecimento acerca da endocrinologia e a cirurgia bariátrica e metabólica. Muito obrigado, parabéns. Gostaria de encerrar, desejo um feliz final de semana e falar sobre a NET Gastro, né? Então, pessoal, os temas são interessantes. O Dr. Mauro, aqui de Cascavel, vai proferir uma palestra também para todos os integrantes da rede da NET. Eu gostaria de chamar a atenção dos acadêmicos que participem e também lembrar que os acadêmicos, ou todos que participaram desse módulo da cirurgia bariátrica, com presença total, vão receber um certificado. Tá? Esse certificado tem validade e é importante para o currículo. E lembrar que o próximo módulo vai ser sobre... a NetGas também permite certificados. E o próximo módulo vai ser sobre cirurgia biliopancreática, o módulo inteiro, o mês inteiro. Dr. Carlos, Dr. Ivan. Né? Então, todos estão convidados. Tá? Obrigado. Obrigada. Nada. Eu realmente perdi o sono essa semana, eu não sabia o que falar. Obrigada. Na verdade, eu quis mostrar a visão do médico endocrinologista, que é uma visão diferente, é uma visão metabólica mesmo, né? É uma visão fisiopatológica, é diferente das visões de vocês, cirurgiões, né?
Hello, welcome to the conferencing system. To join a conference, you may use the far-end camera controls on your remote. Please enter the... I'll connect you to your conference now.